E se o inferno não fosse um lugar de fogo e demônios com tridentes, mas simplesmente conseguir exatamente o que você sempre quis? E se a condenação não fosse Deus te jogando em chamas, mas Deus finalmente te dando o que você sempre pediu? Uma vida sem Ele? E se o tormento eterno fosse simplesmente você mesmo, amplificado para sempre? Crescemos com imagens vívidas do inferno, pinturas medievais de Hieronymus Bosch, Dante descrevendo 9 círculos de tormento cada vez mais horríveis, pregadores berrando sobre lagos de fogo e ranger de dentes, filmes de terror com demônios sádicos torturando almas. Essas imagens são poderosas, assustadoras e talvez completamente erradas sobre o que o inferno realmente é. Porque quando Jesus falava sobre inferno, ele raramente usava essas imagens exageradas. Ele usava algo muito mais perturbador. Linguagem de perda, separação, escuridão, exclusão. Apartai-vos de mim, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Trevas exteriores. Não é tanto sobre tortura ativa, mas sobre ausência. Ausência de Deus, de luz, de vida, de conexão, de significado. C.S. Lewis escreveu em O Grande Abismo que as portas do inferno estão trancadas por dentro. Não é Deus forçando pessoas para lá. São pessoas escolhendo ficar lá, porque preferem sua própria vontade, seu próprio jeito, sua própria autonomia, a ter que se submeter a algo maior que elas mesmas. E isso é profundamente perturbador, porque significa que o inferno não é apenas possível para pessoas obviamente más. É possível para pessoas respeitáveis, morais até, que simplesmente querem ser seus próprios deuses. Pense nisso. O que você realmente quer da vida? Quando tira todas as camadas de respostas socialmente aceitáveis, o que você quer no fundo? Para muitos de nós queremos autonomia, liberdade total, ser nosso próprio chefe, fazer nossas próprias regras, responder a ninguém, não ter que nos submeter à autoridade, tradição, moralidade externa ou até Deus. Queremos prazeres sem consequências, satisfação sem sacrifício, identidade sem transformação. Queremos ser aceitos exatamente como somos, sem ter que mudar nada. E Deus, na sua misericórdia, constantemente nos frustra nesses desejos. Ele coloca limites, consequências, outras pessoas que nos incomodam, circunstâncias que nos moldam. Ele nos convida a morrer para nós mesmos, tomar nossa cruz, nos transformar. Mas e se eventualmente Deus disser: tudo bem, você venceu. Você pode ter exatamente o que quer. Autonomia completa. Nenhuma interferência minha. Você está livre de mim. Isso seria o inferno. Porque aqui está o que percebemos tarde demais. Nós precisamos de Deus para sermos humanos. Cada momento de beleza que experimentamos é um reflexo dele. Cada conexão genuína com outro ser humano é possível porque somos feitos à sua imagem. Cada momento de alegria, paz, amor, propósito, existe porque Deus existe. Tire Deus da equação completamente e o que resta? Você, sozinho. Com seus desejos que nunca podem ser totalmente satisfeitos. Com seu ego que nunca pode ser totalmente validado. Com suas feridas que nunca podem ser totalmente curadas. Com sua solidão que nunca pode ser totalmente preenchida. Para sempre. E aqui está a sutileza cruel. Você conseguiu o que queria. Liberdade de Deus. Então você não pode nem reclamar. Não pode culpar Deus. Ele te deu exatamente o que você pediu. Isso explica algo que Jesus disse que sempre pareceu estranho. Ele descreveu pessoas batendo na porta do reino dizendo: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E Jesus responde: Nunca os conheci. Apartai-vos de mim. Não eram ateus, eram religiosos. Faziam coisas impressionantes em nome de Jesus. Mas Jesus diz que nunca os conheceu. Não havia relacionamento real, apenas uso do nome dele para seus próprios propósitos. Eles queriam os benefícios de Deus sem Deus. Queriam poder, status, identidade religiosa, mas não queriam submissão, transformação, relacionamento real. E no final, conseguiram o que queriam. Uma vida inteira construída em torno de si mesmos, apenas decorada com linguagem religiosa. E descobriram tarde demais que isso é insuficiente. O inferno nessa visão não é Deus sendo cruel, é Deus sendo respeitoso, respeitando a escolha fundamental que fazemos: viver para nós mesmos ou viver para Ele, adorar a criatura ou adorar o Criador. E a maioria de nós nem percebe que está fazendo essa escolha, porque não é dramática. Não acordamos pensando: hoje escolho rejeitar Deus. É mais sutil. É escolher ressentimento em vez de perdão porque perdão parece fraco. É escolher amargura em vez de gratidão porque sentimos que o mundo nos deve. É escolher orgulho em vez de humildade porque humildade parece como perda de status.
É construir nossa identidade em torno de carreira, relacionamentos, conquistas, ideologia política, até moralidade, qualquer coisa exceto Deus. E então ficar com raiva quando essas coisas inevitavelmente nos decepcionam. É tratar Deus como meio para nossos fins em vez de reconhecer que Ele é o fim. Orar apenas quando queremos algo. Ler a Bíblia apenas para confirmar o que já acreditamos. Ir à igreja para nos sentirmos boas pessoas, não para sermos transformados. É viver toda uma vida tecnicamente cristã, mas com você ainda firmemente no centro, e Deus orbitando ao redor. Útil quando necessário, ignorado quando inconveniente. E aqui está a sutileza terrível do inferno. Você pode viver assim a vida inteira e achar que está tudo bem. Você se compara com outros e parece melhor. Você faz coisas boas ocasionalmente. Você não é Hitler. Mas por dentro, você está se tornando algo menor, mais duro, mais centrado em si mesmo, mais incapaz de amor genuíno, mais defendido contra a transformação, mais parecido com um buraco negro emocional que suga tudo para dentro, mas nunca é preenchido. E então você morre e descobre que passou a vida toda se preparando para o inferno sem perceber. Não porque fez coisas terríveis, mas porque nunca deixou Deus ser Deus em sua vida. Nunca se rendeu, nunca confiou, nunca amou a Ele mais que amou a si mesmo. C.S. Lewis também disse: existem apenas dois tipos de pessoas no final. Aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas para quem Deus diz com tristeza, seja feita a tua vontade. O inferno não é Deus impondo sua vontade violentamente. É Deus respeitando a sua. Você quer viver sem Ele? Você pode. Para sempre. E isso é amor? Sim, porque amor real respeita escolhas. Deus não violenta a vontade. Ele convida, atrai, persegue, mas no final respeita a sua decisão. Mas é também justiça. Porque se você passa uma vida inteira escolhendo você mesmo sobre Deus, escolhendo pecado sobre santidade, escolhendo autonomia sobre submissão, seria injusto forçá-lo ao céu. O céu seria tortura para alguém que detesta a adoração, comunidade, humildade, submissão. Imagine passar a eternidade fazendo exatamente o que você sempre odiou, reconhecendo que você não é o centro do universo. Então, de certa forma, o inferno é misericordioso. É Deus dizendo: você não quer isso? Tudo bem, você não precisa ter. Mas entenda, sem mim não sobra muito. E aqui está porque isso importa agora, não apenas depois da morte. Porque o inferno não é apenas destino futuro, é trajetória presente. É a direção que sua alma está tomando agora, hoje, em cada pequena escolha. Cada vez que você escolhe a amargura, está praticando para o inferno. Cada vez que se recusa a perdoar, está se tornando mais parecido com um ser infernal. Cada vez que exige seu próprio caminho, está construindo um hábito que eventualmente se tornará permanente. Dallas Willard disse: você não vai ao céu por causa das coisas certas que acredita. Nem vai ao inferno por causa das coisas erradas que acredita. Você vai ao céu por se tornar o tipo de pessoa que pertence lá. Ou vai ao inferno por se tornar o tipo de pessoa que pertence lá. O inferno é simplesmente a conclusão lógica de uma vida vivida sem Deus. Se você não quer Deus agora, por que o quereria depois? Se você não pratica amor, alegria, paz, perdão, gratidão, humildade agora, como poderia habitá-los eternamente? E isso é onde a sutileza do inferno se torna assustadora. Você pode ir à igreja toda semana e ainda estar no caminho do inferno. Pode acreditar em todas as doutrinas corretas e ainda estar se tornando infernal. Porque não é sobre conhecimento correto. É sobre orientação fundamental. Seu coração está gravitando em direção a Deus ou em direção a si mesmo? Você está se tornando mais amoroso ou mais amargo? Mais humilde ou mais orgulhoso? Mais aberto ou mais defendido? O inferno não é sobre quebrar regras, é sobre direção, é sobre se tornar um tipo de pessoa que eventualmente não pode existir na presença de Deus porque seria insuportável para você. E a boa notícia é, hoje você ainda pode mudar de direção. Você ainda pode escolher rendição sobre autonomia. Pode escolher Deus sobre você mesmo. Pode começar a praticar céu agora, em vez de praticar inferno. Não porque você tem que fazer coisas suficientemente boas para merecer céu, mas porque você está se transformando no tipo de pessoa que pode receber céu, que pode desfrutar de Deus, que pode viver em comunidade amorosa eternamente. Jesus chamou isso de nascer de novo. Não é reforma superficial, é transformação fundamental. É Deus implantando nela uma nova natureza que realmente deseja Ele, não apenas quer usar Ele. E você precisa disso. Por que sua natureza atual? Deixada sozinha te levaria direto para o inferno.
Não o inferno de fogo e enxofre necessariamente, mas o inferno de você mesmo, amplificado, isolado, endurecido, para sempre. O inferno mais aterrorizante não é aquele com demônios te torturando. É aquele onde você está simplesmente sozinho com quem você se tornou. E percebe, tarde demais, que você passou a vida inteira se transformando em alguém que você não gostaria de ser eternamente. Mas não precisa terminar assim. Porque o céu também é sutil. Também começa agora. Também é sobre direção, não perfeição. Cada momento de escolher perdão sobre ressentimento, você está praticando o céu. Cada vez que escolhe gratidão sobre reclamação, está se tornando celestial. Cada vez que se submete a Deus em vez de exigir seu caminho, está se orientando para a eternidade com Ele. E a jornada não é solitária. Deus não está assistindo de longe, julgando se você consegue. Ele está aqui agora, através do Espírito Santo, implantando novos desejos, capacitando novas escolhas, transformando você de dentro para fora. Você não tem que se transformar sozinho. Na verdade, não pode, mas pode cooperar. Pode dizer sim à transformação que Deus oferece. Pode escolher morte ao ego e vida para Deus. E descobrirá algo surpreendente. Isso não é perda, é ganho. Morrer para você mesmo não te diminui, te completa. Render-se a Deus não te escraviza, te liberta. Porque você foi feito para Ele. E sem Ele você está sempre vivendo abaixo do seu design. O inferno não é Deus sendo sádico. É você sendo você, sem nada para te salvar de si mesmo. Para sempre. O céu não é Deus sendo condescendente. É você sendo finalmente completo, vivendo no propósito para o qual foi criado. Para sempre. A escolha não é entre liberdade e submissão. É entre dois tipos de submissão. Ao seu próprio ego infinitamente insatisfeito ou a Deus infinitamente satisfatório. Escolha sabiamente, porque você está escolhendo agora em 1000 pequenas decisões diárias. E essas escolhas estão moldando quem você se tornará. E quem você se torna determina onde você pertence eternamente. Se essa reflexão sobre o inferno sutil te fez pensar diferente, se inscreva no canal. Continuaremos explorando verdades que são mais profundas e mais urgentes do que imaginamos. Até a próxima!